bom dia. O Senado aprovou ontem, pela segunda vez na história do Brasil, o impeachment de um presidente da República. Dilma Rousseff teve um mandato cassado, mas não perdeu os direitos de ocupar funções públicas. Essa decisão só foi possível em razão de um recurso de última hora apresentado pela bancada do PT ao presidente da sessão. A mudança provocou polêmica. No início da sessão, o debate foi dominado pelo destaque apresentado pela bancada do PT. O pedido era para que os senadores votassem a condenação da presidente por crime de responsabilidade e só depois a perda dos direitos políticos por 8 anos. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que, ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato porque não queria perder os direitos políticos. Dois pesos e duas medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. Amparado pela Constituição e pelo regimento interno do Senado, ele explicou ainda que o pedido de uma bancada de senadores não precisa ser submetido ao plenário. Em função disso, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. O governo criticou a decisão. Não será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. Isso argumentaremos, obviamente, no momento do encaminhamento dos destaques. O ministro Lewandowski explicou que a decisão não era de mérito e que a qualquer momento os parlamentares podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar esse julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. A sessão prosseguiu com a apresentação do relatório do julgamento, em que o ministro resumiu as alegações da defesa e da acusação. Em seguida, foi o momento de os senadores subirem pela última vez à tribuna para reafirmar os pontos contra e a favor do impeachment. Cada lado teve 10 minutos para falar. Aqui há dois tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment, e os outros que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. O momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar oportunidade para a esperança do povo brasileiro. Os 81 senadores votaram sobre a decisão do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. 61 senadores entenderam que sim, ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. 20 senadores foram contra o afastamento definitivo da presidente. Logo em seguida, o ministro Lewandowski abriu um tempo para que os senadores discutissem a segunda votação, que decidiria se a presidente ficaria também inelegível. Que não aplique essa pena de inabilitação, pela honestidade, pela idoneidade, independente de erros que alguns concordam que ela tenha cometido, que eu particularmente discordo, acho a presidente uma pessoa correta e que não cometeu esses erros, mas é uma pessoa que com certeza deverá ser convidada para dar aulas em universidades. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo
cargo e com inabilitação para o exercício de função pública, que não impedirá de prestar um concurso, que não impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição, Vossa Excelência sabe disso. Antes da segunda votação, o presidente Renan Calheiros fez um apelo ao plenário. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Dilma Rousseff manteve os direitos políticos. Eram necessários 54 votos para que ela ficasse inelegível, mas apenas 42 senadores apoiaram essa punição. No último ato do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal leu a sentença, assinada por todos os senadores. A decisão teve efeito imediato. É imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Maranhão, emitiu nota oficial em que lamenta a decisão feita durante o julgamento de Dilma Rousseff de, segundo ele, alterar uma disposição constitucional por meio de um voto de destaque. O senador diz ser inadmissível, sob a ordem jurídica vigente, retirar da Constituição o artigo que determina explicitamente, nos casos de impeachment, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Maranhão espera que a decisão seja barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Terminada a sessão do impeachment de Dilma Rousseff, começou uma corrida contra o tempo para preparar o Senado Federal para a posse do presidente Michel Temer. Em sessão solene do Congresso, ele prestou o juramento constitucional e foi investido no cargo para governar o país até 31 de dezembro de 2018. Correria para que tudo estivesse pronto às 4 da tarde. As equipes do Patrimônio, das Relações Públicas e do Cerimonial do Senado tiveram pouco mais de 2 horas desde a sessão que cassou o mandato de Dilma Rousseff para arrumar tudo. Para ganhar tempo, o protocolo foi quebrado e a sessão de posse de Michel Temer foi feita no plenário do Senado e não no da Câmara dos Deputados, como normalmente acontece. Nós já temos uma experiência de várias outras posses e com sucesso, então a gente já tinha o que era preparado. Nós fazemos as sessões solenes do Congresso, então tudo foi acionado só ao final da votação. Você tem um número de quantas cadeiras, de quanto da metragem do tapete? O tapete aqui, creio que em torno de mais de 500 metros, tapete, tá? E cadeiras aqui, nesse momento aqui que nós vamos afora, seriam poucas, coisa em torno de 20 cadeiras aqui. Algumas 5 mesas por aí, né? Foi tudo muito rápido. Temer chegou acompanhado de autoridades dos 3 poderes. Em sessão solene do Congresso, o novo presidente optou por não fazer discurso. Ele somente assinou o termo de posse. O agora presidente da República tinha pressa em tomar posse no cargo, porque com a confirmação do impeachment de Dilma Rousseff, a intenção era viajar para o encontro da cúpula do G20 na China, já oficialmente como presidente. Senadores oposicionistas e da base do novo governo falaram como esperam que seja a relação entre o Executivo e o Legislativo neste novo cenário. Não dá para um partido se comportar com lealdade aos princípios do governo e do país e a outra parte da base fazer aquilo que bem quer, para ficar bem consigo próprio. Ou todos trabalham unidos em torno do interesse do país e seguem a orientação do governo, ou esse barco não vai aportar em Porto Seguro. Nós hoje, inclusive, vimos as fissuras que existem nessa base de sustentação. Eles tinham unidade para afastar o PT, mas eu vejo muita dificuldade para se construir uma unidade para governar.
Após a posse de Michel Temer, o plenário do Senado fez uma reunião deliberativa. Os senadores aprovaram uma medida provisória que pode ampliar o financiamento para os produtores rurais. Outras 2 MPs que reduzem ministérios e estimulam as privatizações ficaram para o dia 8 de setembro. 4 horas depois da sessão do impeachment, os senadores se reuniram para votar a última medida provisória assinada por Dilma Rousseff. A MP 725 aumenta a oferta de crédito para o setor agropecuário. A expectativa é de que, em um ano, investidores estrangeiros apliquem 30 bilhões de dólares no setor. A grande diferença é que agora eles poderão e serão lastreados em dólar. O que vai significar isso? As agroindústrias exportadoras do país vão poder tomar financiamento internacional com juro muito baixo e dar as suas garantias, porque eles vão tomar recursos dos próprios compradores dos produtos produzidos no Brasil. O relator pediu a aprovação da medida provisória, mas disse que a proposta não terá efeito prático, já que os produtores terão que pagar mais imposto se houver variação no dólar. O que nós estamos votando aqui é algo inócuo. Nós não teremos nenhum resultado com a medida provisória que veio do governo. Por quê? Porque hoje o grande capital que quer hoje financiar a agropecuária brasileira, ele não vinha para financiar o setor agrícola, por quê? Porque não tinha garantia cambial. O que é que a medida provisória diz? Olha, o dinheiro vem, mas a variação cambial vai ser tributado. O presidente da sessão, senador Jorge Viana, leu outras 2 medidas provisórias que chegaram da Câmara nesta quarta-feira. As primeiras MPs assinadas pelo presidente Michel Temer. Uma reduz o número de ministérios e a outra cria um programa de incentivo a privatizações. Para serem votadas, elas dependiam de acordo. Todo esforço que foi feito para aprovar essa matéria na Câmara dos Deputados, esse esforço todo vai ser perdido aqui. Então, o que eu queria propor, senhor presidente, o que eu gostaria de propor era que fizéssemos, se possível, a aprovação dessas medidas provisórias hoje. Mas a oposição resistiu. Não tem acordo para abrir mão do prazo regimental. A votação ficou para o dia 8 de setembro, uma quinta-feira depois do feriado da Independência. Se não forem votadas, as 2 medidas provisórias perdem a validade. O governo Michel Temer enviou ontem à noite ao Congresso Nacional a proposta de orçamento da União para o ano que vem. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, veio ao Congresso entregar o orçamento ao presidente em exercício, Jorge Viana. Acho que o país nunca mais vai apreciar orçamento nesse período de crise econômica, fiscal, de ajuste fiscal, da maneira que apreciava antes. Agora devemos ter uma ação muito mais intensa na apreciação da proposta que chega do governo. A proposta de lei orçamentária prevê salário mínimo de R$ 945,80, inflação de 4,8%, taxa de juros de 12,1% e dólar a R$ 3,40. O Ministério elevou a expectativa de crescimento do PIB, soma das riquezas produzidas no país, de 1,2% para 1,6%. Mas manteve o déficit de 143 bilhões de reais no setor público, 139 bilhões só no governo federal. Os números consideram a proposta de emenda à Constituição que limita o gasto público de acordo com a inflação. A PEC está na Câmara dos Deputados e é uma das prioridades do governo no Congresso. O que foi aplicado foi a regra geral da despesa. Em relação à educação e saúde, foram mantidas as regras atuais. Então, nós respeitamos rigorosamente, até porque não poderia ser diferente, o que prevê a Constituição atualmente. A saúde fica com 94,9 bilhões, a educação 33,7 e o Bolsa Família com 29,7 bilhões, um aumento de 5,6%, menor que a inflação prevista para este ano.
O ministro do Planejamento afirmou que os gastos com programas sociais representam 55% do orçamento. O Bolsa Família e outros benefícios, eles também estão passando por um processo, né, de cruzamento de base de dados, de verificação, né, de adequação dos benefícios concedidos com as regras e tal. Então, essa estimativa é suficiente para manter todos os benefícios, não há nenhuma redução de nenhum benefício. Não há previsão de aumento de impostos, segundo o governo. O crescimento da arrecadação deve vir de concessões e privatizações. O orçamento de 2017 também não inclui novos concursos públicos, somente os já aprovados. Mas reserva dinheiro para reajustes salariais que ainda estão em análise no Congresso, como o aumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um orçamento realista, é um orçamento conservador, não há dúvida de que esse orçamento será cumprido em 2017, como o de 2016 também será cumprido. A Comissão de Educação do Senado faz audiência pública hoje, a partir das 10h30 da manhã, para debater a liberdade de expressão na sala de aula. Você pode participar com perguntas ou comentários pelo portal E-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. Você tem outras notícias no nosso site e também na nossa programação. Uma boa quinta-feira.